Ok. Então, semana passada, eu falei do texto de Atos 2, 42 a 47. Eu vou ler para vocês numa outra tradução, uma tradução que vocês não estão acostumados, que diz assim: e eles, todos os crentes, estavam firmemente continuando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ora, veio temor sobre toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos através dos apóstolos. E todos aqueles que estavam crendo estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades, os seus bens, e os repartiam entre todos e quaisquer homens, segundo cada homem necessidade tinha. E todos os dias, firmemente, continuando em uma mesma harmonia no templo e partindo pão de casa em casa, participavam do alimento em exultação e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo graça em direção a todo o povo. E o Senhor Jesus adicionava todos os dias à assembleia aqueles sendo salvos. Então, aqui nós temos alguns princípios, né, da igreja primitiva. Primeiro, eles estavam em constante comunhão. Segundo, eles ceiavam todos os dias. Terceiro, eles oravam. Era uma igreja que orava. Quarto, eles cumpriam os princípios financeiros, certo? De prosperidade. Quinto, eles louvavam a Deus. Voltando aqui um pouquinho que eles cumpriam os princípios financeiros, tem muitas pessoas que questionam, né, se o dízimo, se isso ainda é bíblico, se permanece no Novo Testamento. Eu quero dizer que eles não dizimavam, eles davam tudo que eles tinham, né? Ou seja, então não tem nem dúvida a respeito desses princípios financeiros. E eles louvavam a Deus. E o que o Senhor derramava sobre a congregação? Primeiro, sinais e maravilhas. Segundo, toda a provisão necessária a todo homem. Não tinha falta de nada, absolutamente nada. Terceiro, graça, né? Graça significa favor imerecido. E ainda, o Senhor adicionava, ou seja, ele acrescentava todos os dias para toda a assembleia, ou seja, a comunidade. Então, eles viviam de forma plena, de forma abundante. Eles recebiam sinais e maravilhas e prodígios, fora as curas que vocês sabem que está no livro de Atos. E depois eu li o livro de João 6, de 47 a 56, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esse texto está falando da ceia do Senhor. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor todos os dias. Não é uma vez por mês, não é uma vez cada 3 meses, não é uma vez por ano. São todos os dias. E é por isso que nós vamos cumprir esse princípio. Por quê? Quais são as chaves espirituais contidas na ceia? Primeiro, vida eterna. Segundo, saúde no espírito, na alma e no corpo. Terceiro,
cura de enfermidades. Quarto, libertação de pecados. Quinto, comunhão com Deus através da pessoa de Jesus. Sexto, discernimento espiritual. Sétimo, libertação da religiosidade, né? Os fariseus daquela época questionaram essa palavra que eu acabei de ler. Então, se você quiser libertação da religiosidade, precisa ceiar todo dia. Oitavo, fortalecimento espiritual. Nono, limpeza de sangue e DNA. Na verdade, nós vamos recebendo dia após dia o DNA de Cristo, que é o único DNA puro, limpo, perfeito. Décimo, santidade. Se ele está em nós e nós estamos nele, quando escorregamos, o próprio Espírito de Deus nos incomoda na hora e voltamos para o prumo, certo? Então, hoje, depois dessa palavra, nós já vamos fazer isso antes de eu iniciar a palavra de hoje, porque essa palavra eu estou recapitulando do primeiro culto que nós tivemos na semana passada. Então, nós vamos ceiar agora nesse momento, porque a palavra já foi liberada, nós vamos ceiar, e eu vou ensinar vocês a como vocês vão ceiar todos os dias na casa de vocês, tá? Porque tem muitas pessoas que falam, nossa, pastor, eu posso? Você deve. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor todos os dias da nossa vida, isso nos fortalece. Então, em primeiro lugar, nós precisamos consagrar, nós precisamos orar consagrando os elementos da ceia. Quais são os elementos da ceia? O pão, que vai representar o corpo de Cristo, certo? E também o suco de uva, que vai representar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Então, o que eu for fazer agora, você vai fazer na sua casa. Nós vamos orar. Eu vou orar consagrando todos os elementos que eu aqui estou e vocês aí, aonde vocês estão. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na autoridade e no poder que há no teu nome, Senhor, eu quero, Pai, apresentar e eu quero consagrar o meu pão e o pão de cada um dos meus irmãos ao Senhor. E eu quero declarar que a partir de agora, esse pão, ele deixa de ser um pão comum e ele passa a representar o teu corpo, Senhor. O teu corpo que foi dilacerado na cruz do Calvário por mim e pelos meus irmãos. Senhor, eu também quero apresentar esse suco de uva ao Senhor. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar esse suco de uva e eu quero declarar em nome de Jesus que esse suco de uva meu e de cada um dos meus irmãos que estamos aqui reunidos, ele deixa de ser um suco de uva comum e ele passa a representar o sangue de Jesus vertido na cruz por nós. E nessa hora, Pai, nós estamos fazendo aquilo que a tua palavra diz para nós fazermos. Nós precisamos ceiar para que nós possamos ter comunhão contigo, para que nós possamos ter a vida eterna, para que nós venhamos receber a cura, a libertação. E nessa hora eu quero ceiar com todos os meus irmãos aqui. Meus irmãos, nessa hora, todos vamos comer o pão. Nessa fé, vamos comer o pão.
E agora, meus irmãos, nós vamos beber desse suco que representa o sangue de Jesus. Tomamos todo esse suco de uva. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pessoal, todas as quartas-feiras que nós vamos ter o nosso culto online, nós vamos ceiar, ok? Então, vocês preparam, né, o suco de uva de vocês, a porção de pão, pode ser qualquer pão. Nós vamos consagrar e vamos ceiar juntos. Porém, se você entende que essa palavra ela vai te trazer um fortalecimento espiritual e ela vai te trazer todos esses benefícios que eu falei para vocês. Na verdade, tem muito mais, mas eu relacionei 10. Vocês também continuem fazendo isso na casa de vocês. Se vocês, nessa família de vocês, tiverem o mesmo entendimento, seiem com a família de vocês. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter testemunhos maravilhosos a respeito disso. Amém? Amém. Então, agora eu quero entrar na palavra de hoje. E a palavra de hoje, eu quero falar para vocês que nós entramos ontem, num mês profético. E eu quero ler para vocês Êxodo 12, 1 e 2, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Eu quero te dizer, através desse texto, que ontem nós iniciamos o ano bíblico. Isso mesmo. Ontem, primeiro dia de Abib, ou Nissan, porque antes era Abib, depois passou a chamar Nissan, que é um mês hebraico, bíblico. Ontem foi o primeiro dia desse mês. E esse mês, ele é muito profético, porque fala do início de um novo ano bíblico. E o que fala quando nós iniciamos um novo ano? Dentro da palavra de Deus. Então, nós temos novos começos, é um ciclo novo, novos projetos, ou seja, é tudo novo, porque um ciclo encerra e inicia outro ciclo, certo? E para você poder entender melhor isso, eu quero te dizer que o nosso calendário é diferente do calendário bíblico. Presta atenção que nós temos muitas chaves espirituais aqui. E eu vou te contar como esse calendário passou, né? Enfim, passou. Eu não quero usar esse termo que eu pensei, mas como nós fomos nos submetidos, como nós fomos submetidos a esse calendário. No ano de 1582, o Papa Gregório XIII, ele decretou uma mudança na contagem do tempo. Ele criou o calendário gregoriano, que é baseado no movimento da Terra ao redor do céu. Esse calendário não é o calendário bíblico, certo? O calendário bíblico, também chamado calendário judaico, cada mês inicia-se quando se completa o ciclo entre duas luas novas, ou seja, o primeiro dia de cada mês é sempre o primeiro dia da lua nova, e é chamado Rosh Hodesh, que significa, é um termo hebraico, tá? Que significa literalmente cabeça do mês. É o primeiro dia de um novo mês hebraico, de um novo mês bíblico. Então, Rosh Hodesh é o primeiro dia de cada mês bíblico. E ontem nós entramos no mês de Abib, né, que de uns tempos para cá passou a chamar Nissan, que é o primeiro mês bíblico.
E quem está no meu grupo de libertação financeira ontem teve a oportunidade de entregar as primícias. Eu expliquei a respeito disso, né? E abri o portal. Então, biblicamente, nós entramos num novo ciclo, num novo tempo, e preste atenção no que eu vou falar para vocês. Se a partir de hoje, vocês seguirem os ensinamentos que eu vou trazer aqui nessa comunidade, é por isso que é uma comunidade fechada, né? Uma comunidade realmente para quem quer viver o sobrenatural. Eu não tenho dúvida que daqui a um ano a sua vida vai estar muito diferente do que estava nesse ano que passou, ok? E no próximo ano, ela vai estar melhor do que esse ano, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eu tenho falado e muitas pessoas não alcançam o que eu estou falando. Cura e libertação é alinhamento com os princípios bíblicos. Quando uma pessoa passa pelo processo de cura e libertação, quando uma pessoa passa pelo mapeamento, isso é o pontapé inicial de um novo ciclo, de um novo trajeto. Agora, se a pessoa não se alinha, se ela não tem o entendimento de como se alinhar aos princípios bíblicos, o que acontece? Ela volta para os ciclos repetitivos de fracasso e derrota, certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui é alinhamento com a palavra de Deus. O Senhor não tem compromisso com pastores, com bispos, com apóstolos. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com aqueles que ministram a palavra, certo? Por quê? Porque a palavra é o próprio Deus. E eu quero te dizer que nós temos alguns eventos muito importantes que vão acontecer nesse mês. Primeiro, a Páscoa bíblica. Por que, pastora, Páscoa bíblica? Porque a Páscoa bíblica é diferente da Páscoa que eles ministram aí no mundo, certo? A Páscoa bíblica é chamado Pessá. E eu quero ler agora Êxodo 12, de 3 a 14, dando sequência no texto que eu já li, que diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto
perpétuo. Então, esse texto relata sobre a Páscoa bíblica, sobre o dia que a Páscoa bíblica acontece, certo? E no final, o Senhor ele deixa bem clara que ele deixou isso por memória. Isso é um memorial, é uma memória. E ele ordenou que essa festa do Senhor fosse celebrada nas vossas gerações. E celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, é até hoje, é eternamente, certo? A Páscoa bíblica, que nós vamos comemorar no dia 14 de Nissan, que será a partir das 18 horas do dia 21 de abril até as 18 horas do dia 22 de abril, porque o dia, né, Israel, o dia bíblico, ele inicia às 18 horas no pôr do sol, certo? Significa a comemoração da libertação dos israelitas do Egito para a terra prometida. E esse ato, o que representa biblicamente? Representa uma grande libertação. Representa a maior libertação que o povo israelita teve, certo? E também aponta, né, para o sacrifício. Nesse texto de Êxodo, aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, que nos trouxe o quê? Libertação. Libertação. Então, a Páscoa bíblica, ela tem um sentido profético. Ou seja, literalmente, é um novo tempo. Um tempo de vida abundante. Um tempo de paz. Um tempo de libertação. Um tempo de novos começos. É um ciclo novo. Ok? E no final eu vou falar um pouquinho do que normalmente o pessoal tem que comemorar. E segundo, nós temos uma segunda festa ainda nesse mês de Nissan, que é a festa dos pães ázimos. Vamos ler Êxodo 12, 17 e 20, que diz assim: Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Mais uma vez o Senhor falando da festa dos pães ázimos, que até hoje, ok? Estatuto perpétuo, para sempre, para sempre. Em Levítico 23, de 5 a 7, diz assim: no primeiro mês, né, que é o mês que nós acabamos de entrar ontem, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, reforçando o texto que eu já li de Êxodo. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Então, o fermento na Bíblia, ele representa o pecado. Então, olha só que conexão maravilhosa. Não tem como ser liberto, ser curado, se o fermento, se o pecado não for removido das nossas vidas. Certo? Não tem como. Ou seja, é uma festa que praticamente acontece junto. Né? São duas festas que praticamente acontecem junto. Primeiro é a Páscoa, e um dia depois da Páscoa já comemora-se a festa dos pães sem fermentos, ou pães ázimos. E tem muita gente que questiona, pastor, isso ficou no Antigo Testamento. Pessoal, na verdade, a Bíblia é uma só. E olha o que diz em Marcos 14, 1. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Então, a palavra de Deus ela é perfeita. E tudo o que acontece no Novo Testamento é a confirmação do Antigo Testamento.
Só que, infelizmente, como eu disse, os princípios foram se perdendo. E muitas pessoas atualmente não têm essa compreensão. Mas, se nós quisermos viver uma vida abundante, para nós e para a nossa geração, nós precisamos voltar a esses princípios bíblicos. Tanto é que tem alguns celulares, o meu, eu baixei esse recurso no aplicativo, que junto com o calendário que nós fomos submetidos, eu tenho o calendário judaico junto, para eu saber, para poder acompanhar essas ordenanças bíblicas. Por quê? Eu não sei vocês, mas eu nasci para viver o melhor dessa terra, eu nasci para comer o melhor dessa terra. Amém? E eu quero falar para vocês que tudo que eu estou ministrando para vocês agora, hoje, são situações que eu já tenho praticado há algum tempo. São situações que eu já tenho estudado. Então, assim, aqui não estou falando isso de alegre. É algo que eu já tenho vivido. Só que a Bíblia fala que para tudo existe um tempo e um modo. Existe o tempo certo, para que nós venhamos trazer alguns tesouros que o Senhor nos traz. E, de repente, você pode me perguntar, pastora, qual a importância disso para nós cristãos e para a cura e para a libertação? Eu quero te dizer que o calendário gregoriano, ele tem uma influência e uma consagração grega, porque ele é baseado nos signos do zodíaco. E com isso existe uma consagração dos dias, das semanas, dos meses e, consequentemente, dos anos. É por isso que tem muitas pessoas que entram ano, baseado nesse calendário gregoriano. Entra ano, sai ano, e a vida não muda. A vida não rompe, certo? Então, e baseado nesse calendário gregoriano também, as festas pagãs foram incluídas nele, que infelizmente são comemoradas não só na Igreja Católica, mas também na maioria das igrejas evangélicas. Por quê? Por falta de conhecimento. O povo de Deus, o próprio Deus diz em Oséias, no livro de Oséias, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, o entendimento. Tem versões que falam, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento, o conhecimento, certo? Então, isso acontece porque a maioria dos líderes não sabe disso e eles acham que eles estão fazendo algo bom, quando, na verdade, eles distribuem coelhinho de Páscoa, ovos de chocolate, representando a Páscoa. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com o Senhor. A gente vai estudar aqui, e conforme vai acontecendo semana após semana, porque eu sei que o Senhor vai começar a abrir o entendimento de vocês, ele já começou a fazer isso, para vocês receberem isso, porque não tem como, existe um período de transição, e eu entendo muito bem disso, mas eu vou trazendo situações que vocês vão entendendo os tronos que estão por trás dessas datas. Mas eu quero trazer uma notícia boa. Quando nós cumprimos princípios bíblicos, o Senhor nos honra. O Senhor nos honra. E independente dos tronos que estão por trás disso, o Senhor vai honrar. E ele separou um povo. Para receber esse entendimento, porque agora é a restauração. Nós estamos vivendo a restauração da Igreja Apostólica. É nesse tempo nosso. É nesse tempo. Amém? Então, se você se abrir, eu tenho certeza que a gente vai gravar um dia um culto só de testemunhos. Só de testemunhos. Eu não tenho dúvida disso. Certo? Eu entendo que é um assunto muito complexo. Muitos de vocês provavelmente estão tomando contato com essa palavra pela primeira vez, mas eu quero te dizer, claro que a gente tem que agir com sabedoria, porque a maioria não tem esse entendimento, mas
nós vamos fazer aquilo que a Bíblia fala para nós fazermos. Porque tem muita gente morrendo espiritualmente dentro das igrejas e até fisicamente. Até fisicamente. Então, o que o Senhor quer é avivamento. É tempo de avivamento, é tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo de viver o céu na terra. Amém, meus amados? Amém? Então, eu espero de todo o meu coração, na verdade, dia após dia, conforme o Senhor for me trazendo, porque é a palavra que o Senhor me direcionar. Nós estaremos aqui ministrando essa palavra. E eu vou parar a gravação, mas aguenta a mão aí que não terminou o culto, não. Só vou parar a gravação aqui para a gente continuar. Espera aí.